que trouxe a sua Bíblia, Senhor, abra, por favor, no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Quem tem a sua Bíblia, abra ela, por favor, agora. Nós iremos falar com respeito ao reino de Deus. Nós sabemos que certa vez o Senhor Jesus ele foi interrogado a respeito de quando viria o reino de quem? E muitas pessoas, elas pensam que o reino de Deus, elas vêm apenas no dia da sua morte. E isso não é uma verdade. O reino de Deus, ele começa agora, através da nossa entrega ao Senhor Jesus. Porque se eu quero pertencer ao reino de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer em mim é um arrependimento. Se eu não sou uma pessoa que eu estou arrependida dos meus pecados, se eu não estou verdadeiramente querendo servir a Deus, jamais vai acontecer em mim o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, um nascer de novo. Um homem muito conhecido na Bíblia, que foi Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, de um alto escalão ali das pessoas que dominavam naquela parte, naquela época ali, entre os fariseus, e ele procurou o Senhor Jesus falando: Rabi, eu sei que o Senhor veio de Deus, eu sei que o Senhor, não faria nada do que o Senhor faz se Deus não estivesse com o Senhor. E Jesus parou ele imediatamente e falou assim: olha, o Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou melhor, ele disse que não poderia nem ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Olha só, pessoal. O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Toda vez que você está em um reino, você está em um governo. Quando eu estive em outro país, lá fora, nós tínhamos que seguir as leis dos governos. Porque se você não segue a lei ali do governo, até para você entrar, eles vão olhar o seu passaporte e vão ver se você tem a vacinação, ele vai ver se o seu passaporte está na validade e vai ver se você tem o visto que te permite ficar ali durante um período. Então, você tem que seguir as regras daquele reino, daquele governo. Senão você, como uma pessoa que é estrangeira, eles têm todo o direito de te extraditar. Eles falam: não, você está irregular, seu passaporte está vencido, você vai voltar, você tem que voltar para o seu país de origem. Então não tem como a pessoa ela alcançar o reino de Deus depois da sua morte, se ela agora não começa já a viver esse reino na sua vida, seguindo a palavra de Deus, as orientações que Deus nos dá. E é isso que nos chama atenção, porque as pessoas vêm para a igreja, as pessoas têm uma Bíblia, as pessoas dão ofertas, dão dízimos, as pessoas passam a ser participantes, mas o novo nascimento, que é aquela obra regeneradora, que é aquela transformação de caráter, a transformação de conduta, que é aquela pessoa que agora ela era antes uma e agora ela é outra, você não vê em todos que participam de uma igreja.
Por quê? Porque de repente não se consideraram perdidos o suficiente para se humilhar, para reconhecer que a vida deles sem o Senhor Jesus não é nada. A Bíblia diz que nós devemos de ter sede. Bem-aventurado aqueles que têm o quê? Sede. Eu tenho que ter sede de Deus. Eu tenho que realmente buscar Deus querendo mudar. Não como fazia o povo na época de João Batista, aonde João estava pregando, todos sabiam que ele pregava batismo de arrependimento e que ele era um profeta de Deus, então as pessoas vinham até ele para se batizar. E João, vendo alguns que ali estavam, disse assim, raça de víboras, vocês estão pensando que vocês podem fugir da ira vindoura? Vocês estão pensando que vocês podem alcançar o reino de Deus sem produzir frutos de arrependimento? Vocês não podem. Vocês podem querer apresentar-se diante das pessoas como se vocês fossem aquela aparência boa, mas Deus sabe quem é vocês. E João ali, de repente, recebendo uma direção do Espírito Santo, ele olha para certas pessoas e ele fala, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. A conduta de vocês não é o que deve de ser para uma pessoa que quer alcançar o reino de Deus. E isso é para todos nós. Não basta eu estar aqui na igreja. Não basta eu ter uma Bíblia nas mãos. Não basta eu saber que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho que me entregar de corpo, de alma e de espírito, produzindo frutos de arrependimento. Porque enquanto eu não produzo frutos de arrependimento, então eu não estou demonstrando nada para Deus. E nessa passagem aqui, olha só o que nós encontramos. Leia comigo, a senhora que está aí, Lucas 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de quem? Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência o quê? E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do filho de quem? Do homem, e não me vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, e nem os sigais. Porque como um relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra da parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Olha só, pessoal. Olha o interessante. Preste bastante atenção agora. O Senhor Jesus, ele falou claramente, se disserem para você, ei-lo aqui o reino de Deus, ou ei-lo ali, não acrediteis nisso. Primeiro, porque o reino de Deus começa dentro de vocês. Por isso que eu estou explicando que é quando há essa mudança de comportamento que mostra os frutos de arrependimentos. Se eu não estou arrependido do que eu vivia, do que eu era, do que eu fazia, da forma que eu me portava, então eu não estou apto ao reino de Deus. Porque eu não houve um arrependimento em mim. É como que eu não sou tão pecador. E como que Jesus pode salvar alguém que não se considera perdido? Está dando para entender? Sim ou não?
Então, uma vez que eu reconheço que eu sou pecador, me arrependo, então o Espírito de Deus vem sobre mim. Por que vem sobre mim? Porque ele começa a ver em mim o desejo de servi-lo. Se lembra que o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, aquele que guarda as minhas palavras é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu virei e farei morada nele. Então, uma vez que há o arrependimento e eu começo a fazer o que agrada a Deus, o que o Espírito Santo ele vê? Esse me quer. Esse verdadeiramente ele está colocando de tudo para fazer a minha vontade. Então, a presença de Deus, o Espírito de Deus vem sobre a pessoa para dar força a ela, para dar condições a ela, para que ela agora venha a ser de Deus, ela venha pertencer ao reino de Deus. Aí começa esse novo nascimento, essa transformação no ser, na alma, na vida do indivíduo. Porque ela começou a guardar as palavras de Jesus. Ela começou a fazer o que ele ordenava. Então ele fala, viremos e faremos morada nele. Paulo até fala assim, ó, pertencemos a esse mundo, ou vivemos nesse mundo, mas já não pertencemos mais aonde? Por isso que o Senhor Jesus fala assim, não acredite se disserem, ali está, aqui está. Não, porque quando o Filho do Homem vier, vai ser, ó, um estalo. Não vai ser um lugar aonde vamos estar caminhando para aquele lugar. Não, vai ser uma coisa de momento. Vai ser uma coisa de momento. E sendo uma coisa de momento, então eu não tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado. E como que eu me preparo para entrar no reino de Deus? Quando eu valorizo a Deus, quando eu valorizo a minha vida espiritual, quando eu guardo as palavras do Senhor Jesus e procuro viver o que Ele está me orientando. Aí o próprio Senhor Jesus, lê comigo a senhora, o senhor que tem a Bíblia aí, olha só o que Ele dá de exemplo, olha o que Ele dá de exemplo. Mas primeiro, versículo 25, convém que Ele padeça muito e seja reprovado por esta o quê? Significa, o reino de Deus ainda não iria vir antes de que o Senhor Jesus fosse morto na cruz por nós, porque Ele veio trazer o reino de Deus. Antes estávamos perdidos em nossos pecados, então Ele veio resgatar o ser humano do pecado, da morte eterna, para poder dar agora a vida o quê? Eterna. Amém, gente? Aí ele continua falando assim, ó. E como aconteceu nos dias de quê? Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se quê? Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Em outras palavras, as pessoas estavam dispersas. As pessoas estavam dispersas. Eu estava conversando com as pessoas em outra reunião e eu falei para ela, você já percebeu como o mundo, como as coisas que a gente vive trabalha para que a gente fique disperso das coisas de Deus? Para que a gente não tenha tempo para as coisas espirituais? Só que, se eu não valorizar o que é espiritual,
Se eu não der valor ou não cuidar da minha vida espiritual, eu estou colocando em risco a salvação da minha alma. Por quê? Porque eu valorizei mais as coisas desse mundo. Eu me dediquei mais para esse mundo. A nossa mente, se a gente deixar, ela fica praticamente 100% em tudo que temos que fazer. Ninguém levanta de manhã falando assim, eu vou começar já a orar, a não ser aquele que já faz parte do reino de Deus, que vive uma relação com quem? Mas na grande maioria, as pessoas levantam preocupadas com as coisas que tem que fazer, com as coisas que tem que resolver. E até aquele que já vive o reino de Deus, que a vida já é governada pela palavra de Deus, se ele não ficar esperto, podemos falar assim, se ele não ficar atento para com a sua vida espiritual, ele também se envolve em coisas diárias, que ele passa o dia e ele não fez uma oração, ele passa 2 dias e ele não fez uma leitura da onde? Da Bíblia. É a contaminação espiritual que há nesse mundo, de tantas coisas mais que nós estamos vivendo. Você vê que o mundo trabalha ante Deus. É o pecado, é o espírito da mentira, é a pornografia, é coisas na internet, todo momento para poder te desvirtuar daquilo que Deus quer para você. Então, se a pessoa não fazer aquele esforço de passar pela porta estreita, se ela não fazer o esforço para seguir a Deus, ela acaba vivendo só a vida nesse mundo e se preocupando apenas com as coisas desse mundo. Mas o Senhor Jesus falou assim, para um homem que dentro do seu coração dizia consigo mesmo: eu conquistei bastante, ganhei bastante dinheiro, agora, minha alma, você está abastada. Você está agora, sabe, com tudo. Você pode viver tranquilo, você agora pode estar descansada. Veio a palavra de Deus àquele homem numa noite e disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E de quem será? Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Olha bem, essas foram colocações do Senhor Jesus. Entenda, tudo que a gente possa ter nessa vida não é maior do que a nossa salvação. Tudo que nós possamos alcançar nesse mundo não é tão valioso do que o que Deus tem para mim. E é aí onde as pessoas se perdem. Por quê? Porque elas ficam apenas com a visão desse mundo, lutam apenas pelas coisas desse mundo e não procura trazer para a vida dela as coisas de Deus como o novo nascimento. Aí ela se acomoda, sabe por quê? Porque graças a Deus minha família mudou bastante depois que eu entrei para a igreja. Graças a Deus eu era doente, eu fui curada de câncer quando eu entrei na igreja. Ela fala para todo mundo o testemunho dela. Graças a Deus, olha, eu não tinha trabalho, eu vivia num barraquinho de tábua. Deus me ajudou, olha, eu prosperei, eu fiz uma campanha na igreja, um propósito com Deus. Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Hoje eu tenho 2 casas, eu tenho assim, a minha vida hoje é muito abençoada. Ela fala para todo mundo o testemunho dela, até para as outras pessoas creiam que Deus existe, que Deus é poderoso. Só que, quando você pisa no calo daquela pessoa, quando ela se aborrece, quando acontece algo que seja contrário a ela, você vê o impulso dela, o caráter dela, totalmente diferente
do que uma pessoa de Deus. E ela ainda fala assim: ai meu Deus, me perdoa, mas é porque eu não aguento. E é verdade. Sabe por que ela não aguenta? Porque ela recebeu muitas coisas graças à fé em Jesus, mas ela não priorizou o reino de Deus. E dentro dela, ela continua sendo a mesma pessoa, às vezes mente, às vezes fala palavrão. É uma pessoa ainda que tem o seu comportamento que não convém com o que diz a palavra. Aí eu te pergunto, de que adianta ter estado na igreja, ter ganhado muitas coisas, se no fim da vida ela vinha perder a alma? Então o Senhor Jesus, o primeiro que Ele veio nos dar é o reino dele, a salvação. As outras coisas são consequências. Então eu tenho que viver nesse mundo olhando para a salvação. Se eu morrer hoje, será que eu estou salva? Se eu morrer hoje, será que a minha alma vai para Deus? E isso só pode acontecer com aqueles que estão vivendo de acordo com a sua palavra. Sabemos que qualquer um está apto a ter um deslize, mas sabemos também que se a senhora está sempre vigiando, se fortalecendo, cuidando, você vai até o fim. E sabe o que ele fala? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai. A maior vitória que nós possamos conquistar em Deus não é nada desse mundo, mas é a salvação da nossa alma. A gente viu muita gente sofrendo hoje, com depressão, as pessoas sofrendo com seus emocionais, e não apenas fora da igreja. Pessoas dentro da igreja que elas não conseguem controlar os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo nela. Falta a presença de Deus, falta ela estar no governo de Deus. Porque quando estamos no governo de Deus, somos pessoas diferentes, pessoal. Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos aonde? A esse mundo. Você está num lugar, mas você não é daquele lugar. A sua identidade agora, a sua cidadania, é como Paulo falou, é do reino dos céus. Por isso importa nascer de novo. Amém, gente? Está dando para entender direitinho? Quem está compreendendo? Então, o reino de Deus não virá com visível o quê? Aparência. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus começa dentro de cada um de nós, com a nossa entrega total e sincera, se arrependendo de tudo o que você vivia e o que você fazia, tomando agora para a sua vida a palavra de Deus. E volto a dizer, aquele que me ama, guarda as minhas, e eu também o amarei, e viremos e faremos morada nele. É o que Deus quer fazer em cada um de nós, tá bom? Vamos fazer uma oração agora